Começando a sua terça-feira com o vídeo do Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para você dar aquela moral aqui pra gente. Começando essa terça-feira, já te mostrando algo legal. Olha o vídeo que passou despercebido aí por mim durante essa segunda-feira. Que Wilson? Deveria se chamar o Marcelo, cara. Que isso? Olha, a matada já é espetacular, né? Parte de fora do pé. E a bicicleta perfeita, sem chance ali pro que me parece ser o Felipe Alves, o goleiro aqui da direita. Pode ser o Felipe, acho que é o Felipe Alves mesmo. Por sinal, um outro detalhe aqui, esse pouco importante, mas enfim, fica pela curiosidade. O Samuel Xavier tem ficado de fora, vamos ver como é que vai ser na quinta-feira, e não tem aparecido muito nas fotos. Ele fez aquele tratamento de calvície, né? Até postou lá no Instagram e tal, enfim, a clínica lá que fez o tratamento também, e ele tá ali, não sei se isso é um dos motivos dele não ter jogado até agora, né? Mas tá ali, ó, tá tratando a calvície ali o Samuel Xavier, renovando o telhado, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser esse jogo de quinta-feira, né? Eu citei o jogo de quinta-feira porque talvez seja o primeiro jogo onde muita gente não deve ser poupada. Então a gente vai começar a ver como vai ser esse elenco do Fluminense para esse ano em relação a vagas também no banco de reservas. Vamos falar mais sobre patrocínio master e sobre os jogadores do Fluminense que estão na seleção brasileira sub-23. Roda aí a vinheta. Não esqueça de se inscrever, dá essa moral aí, tá? Passamos dos 125 mil... Perdão, 100 não, pô, 200. Caraca, às vezes eu esqueço que eu bati 200 mil inscritos, sabia? 225 mil inscritos. Estamos quase chegando a 225.100. Falta só a sua inscrição, então aperta aqui embaixo o botãozinho de se inscrever. Bem, o Brasil, meu amigo... Olha, Ramon Menezes, o dia que o Ramon Menezes foi especulado em algum outro clube que não a seleção brasileira, os torcedores desse clube terão infarto. A verdade é que o Brasil, sub-23, mesmo com John Kennedy e Alexander de titulares, perdeu para o Paraguai na estreia da fase final do pré-olímpico de futebol para as Olimpíadas de Londres. O Brasil avançou para a fase seguinte, né? Avançou vencendo 3 e tomando um 3-1 da Venezuela, né? Inclusive o Alexander fez um golaço nesse jogo, e agora tá no grupo numa fase final em que basicamente o grupo é como se fosse um grupo de Copa do Mundo. São 4 seleções, os 2 primeiros passam e vão às Olimpíadas. Cada um enfrenta o outro, né? Ou seja, são 3 rodadas. O Brasil estreou nessa fase nessa segunda-feira, perdendo para o Paraguai por 1-0, e que, assim, eu não vi o jogo, né? Depois eu parei para ver os melhores momentos e fui ver analistas que acompanharam a partida. Em resumo, o Brasil tem muita qualidade individual que normalmente fazem o Brasil vencer. O time é bom, o time no geral é bom. Só que o Ramon Menezes não consegue transformar esse time bom em uma máquina. Porque normalmente o técnico faz isso. Você tem um elenco bom na sua mão, você transforma potencializa isso. O Ramon Menezes parece que tira o negativo dos jogadores. Então você depende de brilharecos ali, de jogadores que são muito bons na sua função. Esses brilharecos não aconteceram contra o Paraguai. Endrick perdeu pênalti, perdeu algum cara a cara numa jogada do Alexander, e o John Kennedy também perdeu o cara a cara numa jogada do Endrick. E aí o Paraguai fez 1-0 na única falha do Mikael, que eu acho um grande goleiro, mas na única falha dele, gol do Paraguai. O Paraguai ganhou por 1-0. E aí, meu amigo, em 3 rodadas você já perdeu a primeira, dificulta. A sorte do Brasil é que a Venezuela e a Argentina empataram por 2-2, senão a Venezuela foi empatar os 55 lá do segundo tempo, empataram por 2-2, e com isso, tá? A Venezuela e a Argentina tem só 1 ponto. Se o Brasil vencer a Venezuela e vencer a Argentina, ele tá classificado, faz 6 pontos e garante a sua classificação
para as Olimpíadas, mas corre um real risco de ficar fora das Olimpíadas, tá? Você pode estar pensando, Gabriel, tá bom, em que isso afeta efetivamente o Fluminense? Vamos lá, afeta negativamente. Jogadores do Fluminense não terão a experiência olímpica de valorização, principalmente Alexander, John Kennedy, pro caso do Fluminense acertar com o Marquinhos, né, que foi reserva, mas entrou durante o jogo, também é uma potencialização. Qual que é a parte negativa, que eu acho que é a parte maior, tá? Não valorizou tanto o Nino, o ouro olímpico, não foi um negócio assim absurdo de valorização, pensando em venda, e a gente perderia esses jogadores num bom pedaço ali de agosto, inclusive com rodada de oitavas de final da Libertadores. Ou seja, pensando só no Fluminense, é melhor que o Brasil não vá para as Olimpíadas mesmo, mas assim, de qualquer maneira, é ridículo o Ramon Menezes. Seguindo para mais uma informação, a gente fala agora sobre a tal da Superbet no Fluminense, tá? Vamos lá, recapitulando rapidinho. O jornalista Fábio Azevedo deu uma informação, Fábio Azevedo, que tem um canal, é um jornalista, enfim, padrãozinho aí, foi da mídia tradicional durante um tempo e tal, mas hoje tem um canal sobre o Vasco. E ele deu uma informação falando que a Superbet e o Fluminense chegaram a um acordo e a Superbet vai ser a patrocinadora master do Fluminense até 2025. No jornalismo, hoje em dia até já mais popularizou isso, a gente chama isso de cravada. Ou seja, quando um jornalista vem e, crava, vai ser. Usa ali o verbo da maneira afirmativa mesmo. Não é pode ser, está muito perto e tal, como normalmente a gente usa quando não tem um negócio fechado. Inclusive no tweet dele, vou até botar o tweet dele ali que originou, e eu falo isso no meu vídeo, que eu gravei ontem também comentando isso, que eu falo, cara, olha só, vamos dar uma olhadinha no tweet, ó. O contrato é mais do que o dobro, o anúncio deve ser feito nos próximos dias, pois os jurídicos já estão analisando as minutas. Minutas são os contratos, né, os detalhes do contrato. Se os jurídicos estão analisando o contrato, não tá fechado. Porque a Superbet pode botar lá, por exemplo, no contrato bem assim, mas a gente bota lá um artigo. Só que todas as outras estão invalidadas se o Fluminense não ganhar o Mundial. E aí o jurídico do Fluminense vai falar, ei, isso aqui eu não concordo. A Superbet, eu sou top se for assim, e acabou. Inventei aqui uma historinha só pra vocês entenderem que se não tá avaliando o contrato, se não assinou o contrato, não tá fechado. Né? A gente tem aprendido isso aí, inclusive, nos últimos meses. Inclusive, o Corinthians agora negociou com um treinador que no meio do caminho o Corinthians descobriu que não ia poder usar o treinador no Paulistão, porque o mesmo treinador não pode treinar duas equipes no Paulistão. Ele ia sair do São Bernardo pro Corinthians. A gente sabe como é que funcionam as coisas. Estavam dando já como certa, e aí o presidente lá do Corinthians, a galera do Corinthians descobriu isso. Então, tinha esse detalhe aí. Eu falei, olha, vamos ter calma, né? Enfim, ontem à noite, no Jornada KTO 1902, lá no Giro do Jornada, nosso programa todo dia às 7h02 da noite, a gente começa às 19h02, o Vitor Lessa trouxe a informação de que não tinha nada fechado, não. Não tinha nada fechado. De que também não quer dizer que não vai fechar com a Superbet. Mas era um resumo ali do que o Lessa falou, era de que estava negociando, o Fluminense está ouvindo outras empresas, ainda está fechando com a Betano para saber se a Betano, porque toda a proposta que o Fluminense recebe, ele leva para a Betano para ver se a Betano vai querer cobrir a proposta também, né? Afinal de contas, a Betano é quem tem a relação atual com o Fluminense, mas então não tinha nada fechado. Também acho que esse dá pra chamar de um influencer, né, do Fluminense, que é o Luiz Melão, também postou alguma coisa nessa mesma linha, falando de que não procedia, que o Fluminense tinha fechado o contrato de patrocínio com a Superbet, falando que essa é uma das interessadas, mas tem outras, e que o Fluminense não tem pressa e continua ouvindo empresas interessadas. Então, também um discurso ali falando sobre o Fluminense não ter fechado. O problema é que a Superbet, e aí eu vou até dizer assim, meio que... não sei se eles fizeram isso de sacanagem, cara. Na mesma hora que saiu essa notícia, enfim, que começou a viralizar isso, eles vão no Twitter deles e colocam isso daqui, ó, atualizando. E aí botaram um gifzinho, né? Carregando e como se fosse uma barrinha enchendo. Todo mundo, um monte de tricolor, ficou achando que era fechando com o Fluminense, anunciar e etc. E era só um parabéns ali ao São Paulo, uma questão da taça agora, não falta mais nenhuma taça, só um parabéns pro São Paulo, que eles patrocinam o São Paulo atualmente. Ou seja, o resumo da situação é o seguinte:
A Superbet pode fechar com o Fluminense? Pode. O Fluminense tá trocando de patrocinador master? Tá trocando de contrato. Pode ter um novo contrato com a Betano ou pode ter um contrato com outra empresa, mas está trocando de contrato de patrocínio. O Fluminense já fechou com a Superbet? Não que a gente saiba, tá? Porque em quem eu confio mais disse que não fechou. Então vamos ficar de olho. Eu não sigo a Superbet ainda. Se fechar com o Fluminense, a gente segue. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.